E hoje a gente adentra aqui a carta de Filemon, onde a gente vai fazer um breve estudo sobre ela, uma carta curta, uma das cartas de Paulo. Entendemos que ela pode ser uma carta que vai nos falar muito sobre a questão de discipulado, sobre a questão de mentoria, o trato quanto às pessoas que são importantes para a gente, né? E como ela é uma carta muito pequena, eu entendo que vale muito a pena que a gente leia. Então, acompanhe comigo a leitura aqui que eu vou fazer na NVI, tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare meu aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Muito bem, então aqui nós temos a carta de Paulo a Filemon, que ela narra ali um acontecimento ligeiramente peculiar para os nossos dias, mas talvez não tanto para a época. O propósito e o contexto da carta a gente pode entender como você está vendo aí na sua tela agora. É um pedido de Paulo a Filemon, o proprietário de escravos e aparente líder dessa congregação específica dentro da igreja maior em Colossos, para que acolhesse um de seus próprios escravos, Onésimo, que agora havia se tornado útil como um novo crente em Cristo, com a promessa paulina de ressarcimento financeiro. Portanto, a gente tem ali uma situação. Paulo, preso. Paulo ele inicia, portanto, a sua carta dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, me parece que ele, ao longo de toda essa carta, ele faz exercícios de humildade. Por diversas vezes ele diz que estava preso, que ele teve necessidades, que ele já era velho. Então Paulo ele se coloca numa posição de, podemos até entender, de inferioridade. Paulo, apóstolo, talvez não, mas com certeza o mais proeminente apóstolo depois da assunção do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus e o início da igreja como retratado em Atos, ele sem dúvida nenhuma é o que mais produziu
tanto em termos de cidades que ele alcançou, como de produção literária, o que ele escreveu como apóstolo. Então, mas ele não reivindica nenhum desses títulos dele, pelo menos não aqui, né? Em algumas outras cartas ele vai de fato dizer Paulo, apóstolo, não por vontade humana, mas por desígnio de Deus. Aqui não. Aqui ele vai chamar a atenção do seu amigo Filemão, recobrar a seu amigo Filemão a memória de quem Paulo era, seu amigo, não um líder poderoso da igreja, ou mesmo uma voz que deveria ser observada e obedecida a qualquer circunstância. Não, Paulo não usa nada disso. Ele faz um exercício de humildade que começa pela simples forma como ele se apresenta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa carta ela segue um padrão, que ela é o padrão das cartas do mundo antigo. Então, essa é uma carta a pouquíssimo debate dentro da academia e do seio da igreja sobre não somente sobre a procedência, a autoria da carta, mas também a sua forma, a sua escrita, tanto dentro da baixa crítica quanto da alta crítica. Não é uma carta extensamente debatida, porque ela segue o padrão das cartas escritas, né, no mundo greco-romano do primeiro século. Então, eu gostaria de, talvez o que seria mais interessante, por ser uma carta bem pequena, a gente repassar dentro das possibilidades, versículo a versículo, e fazendo ali uma reflexão sobre cada um deles, né? Depois da apresentação de Paulo, ele vai deixar claro, obviamente, o seu destinatário, que é Filemão, que ele diz logo na saída que ele é um amado cooperador, e ele também coloca algumas pessoas juntos, né? Ele fala de Áfia, de Arquipo, e depois ele vai dizer que a carta ela também teria como destino a igreja que se reúne na casa de Filemão. Algumas pessoas, alguns eruditos, estudiosos, pesquisadores do Novo Testamento dizem que Áfia era a esposa de Filemão, Arquipo estava dentro do Arquipo estava dentro do relacionamento doméstico de Filemão, sendo provavelmente seu pai, ou mesmo um irmão mais velho, ou algo do tipo. E é interessante que os destinatários também são os que participam da igreja na casa de Filemão. Fico imaginando que essa carta deveria, portanto, ser lida, né, em uma das reuniões deles de pequeno grupo, o que de uma certa forma aumentaria, constrangeria mais Filemão a aceitar o pedido que Paulo vai fazer logo na sequência. No 4, e na verdade do 4 até o 7, Paulo vai começar a desfilar uma série de elogios a Filemão. Paulo ele não economiza nas suas palavras a Filemão. Ele vai dizer que a fé de Filemão ela é uma fé praticamente uma fé modelo, uma fé que deveria ser mimetizada, copiada por todos os santos. Paulo não economiza nos elogios que ele faz a Filemão. Entendo que é algo que nós deveríamos também praticar mais nas nossas comunidades, né? Principalmente quando a gente trata desse âmbito do discipulado, ou mesmo não somente no discipulado, mas no nosso relacionamento, na nossa comunidade, dentro da igreja. Se tem alguém que faz algo muito bom, elogie. Isso por imaginar que toda a glória é a Deus e etc. E aí você perde até a oportunidade de eventualmente dizer quanto uma pessoa é importante, quanto uma pessoa ela tem utilizado os seus dons de forma bem intensa e significativa no corpo de Cristo. Não se furte a fazer um elogio a um irmão sobre o quão Deus tem o abençoado e tem feito coisas interessantes através dele na nossa igreja. Então, e Paulo não se furta. Paulo vai dizer que ele ouve todo instante falar da fé, né, de Filemão, e também do seu amor por todos os santos. No versículo 5, quando Paulo diz que ele ouve falar da fé
de Filemon e do seu amor aos santos, há uma forte sugestão aqui de que Paulo está enfatizando o caráter prático da fé de Filemon. Isso seria o que Lutero disse, né, que seria a síntese perfeita do que seria um cristão. É aquele que tem fé em Deus e que ama o próximo. É aquele que passa pelo movimento de dupla conversão. A Deus em espírito e em fé, e ao próximo em ações. Então, Jesus ele deixa muito claro também, né, quando ele vai dizer que quando foi que os discípulos perguntam ao Senhor, mas quando foi que nós o amamos? Parafraseando aqui, quando nós o amamos? E Jesus disse, olha, quando eu fui um daqueles pequeninos, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer. O amor ele se materializa em ações. E está muito claro aqui que Filemon era uma dessas pessoas, né? E Paulo, no verso 7, vai dizer ainda que o amor, esse amor que vai em direção do outro, tem dado muita alegria e consolação. E isso tem sido também um exemplo para toda a comunidade dos santos. E aí a gente chega até o verso 8, onde efetivamente o pedido de Paulo se materializa. Então Paulo ele inicia sendo humilde, não utilizando de nenhum artifício, não desfila suas credenciais de forma a constranger Filemon, e principalmente depois ele elogia Filemon, e não é bajulação, não é como fazer amigos e influenciar pessoas aqui. São elogios sinceros, de uma pessoa que valoriza a outra, elogios de uma pessoa que de fato está sendo sincera, e que também tudo isso aponta para o fato de que foi Deus, né, quem permitiu que Filemon tivesse todas essas prerrogativas aqui de como um cristão bem ativo, né, na obra e também em seu amor ao Senhor Deus. E aqui começa então o pedido a partir do verso 8. Novamente Paulo ele retoma a sua humildade, e não há ninguém que seja mais forte do que o humilde. E ele, no 8 ele diz porque ele prefere novamente não desfilar todas as suas credenciais, não vomitar todas as suas todos os seus títulos, os seus diplomas na parede, não. Ele simplesmente diz, olha, eu tenho autoridade em Cristo, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, não. Ele prefere fazer um apelo com base no amor. Ele inverte. Ao invés de mandar em função da sua autoridade como apóstolo, ele prefere pedir em amor. É um exercício precioso, é algo que deveria nos levar a pensar o quanto muitas vezes a gente abre mão de pedir as coisas em amor, ou mesmo ter misericórdia, ou imaginar que a ordem, a doutrina, ela tem um peso maior e massacrante, né, as pessoas, e a gente esquece o amor. Esse é o mesmo apóstolo que antes mesmo tinha dito, né, que sem amor ele nada seria, e ele poderia fazer qualquer coisa, poderia falar a língua dos anjos, poderia saber todas as ciências, mas se não tivesse amor nada seria. Então aqui ele cumpre esse mesmo conceito, essa mesma construção que ele fez literária lá em Coríntios. Aqui ele está fazendo de forma prática, ele está pedindo em amor por algo que ele poderia mandar, mas ele pede em amor. O cristianismo, ele não é ele não é um rol de doutrinas e leis, mandamentos, proposições frios, ou mesmo que não sejam frios, mas simplesmente leis escritas num livro e pregadas numa parede. Acho que muito mais que isso, o cristianismo ele é um manual de relacionamento humano, e um manual de relacionamento humano que ele está fundamentado no amor. A gente precisa se lembrar que foi dessa forma que o Senhor Jesus disse que nós seríamos reconhecidos, pelo fato de amarmos
uns aos outros. E aí ele segue na metade do versículo 9, dizendo: eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Olha, mais uma vez Paulo aqui, ele, entre aspas, se rebaixando ou optando pelo caminho da humildade, né? Paulo, já velho e também preso. E aí, o verso 10 ele é muito interessante, né? Aqui na NVI, infelizmente, a gente perdeu um pouco do poder do que seria a construção original, né? Eu sempre, quando vou estudar algum texto, ler alguma coisa, eu sempre leio em 4, 5, 6 versões, né? Leio NVI, NVT, a revista corrigida, algumas paráfrases, a versão católica, enfim, eu leio em várias versões, e aí Deus também tem me dado a oportunidade e o privilégio de também poder ler no original, e eu sempre também fui ver alguns desses versículos no original, e interessante que essa não é a ordem, como está na nossa Bíblia, né? Na NVI diz aqui, ó: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. O original ele inverte, ele faz o seguinte: primeiro ele apresenta toda a dramaticidade. Paulo pinta em cores bem vivas, bem fortes, tudo que está acontecendo, para depois dizer qual que é a finalidade do seu pedido. A ordem então é apelo em favor de meu filho. Então Paulo aqui coloca a relação emotiva, de paternidade que ele tem frente a quem ele vai apresentar na sequência, e aí ele fala que este filho foi quem ele gerou enquanto estava preso. Então Paulo primeiro ele diz quanto ao filho, ao amor que ele tem por essa pessoa, e depois ele vai dramatizar e ele vai colocar a questão do fato dele estar preso também na oração, para só depois dizer o nome da pessoa, que é Onésimo. Então Onésimo ele é apresentado depois de que Paulo vai dizer que ele é uma pessoa amada e que foi uma pessoa amada que foi gerada em prisão. Então Paulo primeiro ele dá todo um contexto do que está acontecendo, para só depois dizer quem é a pessoa com a qual ele apela para que Filemon volte seus olhos para, né? Então, apelo em favor de meu filho, que gerei enquanto estava preso, Onésimo. E aí no 11 ele vai fazer uma jogada de palavras, né? Ele vai falar assim, ó: ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui a gente tem duas implicações, duas formas de ver esse texto, né? Primeiro, Paulo vai dizer que antes ele era inútil. Isso aqui pode fazer com que a gente volte a alguns dos versos das Escrituras, e quando o próprio Paulo vai dizer, né, sobre a diferença do cristão pós-conversão frente à vida que ele teve. Então, Paulo lá em 2 Coríntios 5,7 vai dizer que em Cristo somos novas criaturas e que tudo já passou, tudo se fez novo. E Paulo por diversas vezes também vai falar, né, de nos revestirmos do novo homem, e vai fazer um contraste sobre quem éramos e quem passamos a ser depois de ter a nossa identidade remodelada em Cristo. E parece que é assim que ele começa esse versículo, ao dizer que ele antes lhe era inútil. Talvez não pelo fato dele cumprir alguma atribuição para Filemon, mas porque agora Onésimo estava numa posição diferente. E o uso que ele faz, né, do mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, esse útil na verdade é a tradução do nome Onésimo. Então o nome Onésimo na tradução para o português é útil. Então ele vai dizer que antes ele não era Onésimo, né? Agora ele é. E agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Então Paulo ele se coloca numa posição de similaridade, né? Numa posição, por assim dizer, de igualdade com Onésimo, a dizer que olha, ele é útil tanto para você quanto para mim. Ele meio que nivela os três, né? O Senhor, Filemon, Onésimo e Paulo. Agora, por que Paulo tem que apelar
em favor de Onésimo. Há 4 teorias, na verdade há uma linha corrente mais reconhecida e comum na igreja, e há outras 3 que elas são possibilidades mais recentes que têm sido pesquisadas, né, na academia. Quais são elas? Bem, primeira, talvez Onésimo não tenha fugido, mas ele tenha sido enviado como um emissário até Paulo, pois nada na carta aponta para o fato dele ter cometido um crime. Essa é uma possibilidade. Talvez o fato dele ter sido enviado como emissário para Paulo por alguma necessidade que Paulo tinha e que Filemão ficou sabendo e, portanto, o enviou para lá com esse propósito. Talvez não seja tão fácil a gente ir por essa possibilidade, mas a gente tem que considerar que nada na carta aponta de fato para que ele tenha cometido um crime, mas parece que existia um ambiente de animosidade, né, entre Filemão e Onésimo. Então talvez essa possibilidade ela não seja assim tão relevante. A segunda era que Onésimo não era de fato um escravo, mas irmão de Filemão, que busca em Paulo uma pessoa capaz de reatar os laços fraternos entre os irmãos. Outra possibilidade um pouco remota por causa do uso escravo. E aí a gente teria que ressignificar esse uso escravo ao longo de todo o Novo Testamento. Não sei se a gente consegue, mas é uma possibilidade, porque em alguns momentos também Paulo vai citar Filemão e Onésimo como irmãos, né, e que ele seja recebido como tal. E aí eles, por isso dessa animosidade que está clara na carta, e que Paulo então ele foi a pessoa capaz de uma certa forma reatar esse relacionamento entre os irmãos. Uma terceira é que Onésimo busca Paulo como uma espécie de mediador, por uma questão de ordem financeira entre eles. Há uma possibilidade, talvez ela seja ligeiramente mais possível aqui dessas 3. Agora, o que a igreja tem entendido ao longo dos anos é a quarta, né, de que de fato ele era escravo e que ele havia levado seu senhor. Ou ele roubou, ou ele simplesmente fugiu, e a gente precisa lembrar que o contexto do escravo no mundo greco-romano ele era bem diferente do que é hoje. Ele não era em função do que é hoje, né, do que foi no passado, embora a gente ainda tenha aí registros de trabalho escravo aí que a gente acompanha pelas notícias, infelizmente, mas ele não era fundamentado numa questão racial, por origem étnica nem nada do tipo. Ele tinha a ver eram como espólios de guerra, né? Então o que Roma conquistasse, as províncias, cidades, enfim, que eles conquistassem, os homens eram subjugados e passavam a servir, né, os seus senhores romanos, né? Então eles poderiam ser de diversas etnias. Muitos eles eram bem instruídos, então não eram eles serviam ao seu senhor e estavam nas casas do senhor e eram muito bem tratados. Outros não, outros eram bem maltratados, enfim, deixados em calabouço e tudo isso, mas a gente precisa entender que a figura do escravo era bem diferente do que a gente acostumou o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu na escola, sobretudo pela experiência brasileira e norte-americana e europeia do mundo moderno. Chegamos agora então ao versículo 12. Depois da brincadeira, né, com o nome de Onésimo, útil, inútil, no verso 12 Paulo diz assim, mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Aliás, vou fazer uma pausa aqui para novamente a gente falar um pouco sobre a questão do tato que Paulo usa quando se dirige a Filemão. Ele vai falar muitas vezes com palavras muito próximas de carinho, de tato. Tem muita habilidade também aqui de Paulo na forma como ele escreve. Então é uma pequena carta, mas de muita habilidade, de muito tato. Quando Paulo
por várias vezes vai usar termos como meu irmão, meu amado. Aqui ele usa meu coração, meu próprio coração. E esse verso é um dos mais bonitos, né? Que para mim, pelo menos dentro da carta de Filemon, ele diz que eu estou mandando o Onésimo de volta para você como se fosse meu próprio coração. Olha que coisa linda, né? E no 13, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Então, mais uma vez, Paulo vai se colocar dentro de dentro de uma posição de igualdade junto ao Onésimo como um coparticipante de sua tarefa, da tarefa que ele estava cumprindo, justamente no momento em que ele estava preso por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele está relembrando a apresentação da carta quando ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não é prisioneiro de César, ele não é prisioneiro do Império Romano, ele não é prisioneiro dos judeus ou em função da perseguição dos judeus, não, mas ele é prisioneiro em Jesus. Ele é prisioneiro devido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é justamente devido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo que ele é preso em correntes, mas ele é livre em espírito, como ele vai também dizer por diversas vezes ao longo da carta que ele escreve aos Romanos. 14. Mas eu não quis fazer nada sem sua permissão. Mais uma vez, exercício de humildade, né? Ele poderia dar uma carteirada ou algo do tipo, mas não, eu não vou fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo aqui ele retoma também a questão da soberania de Deus, né? Do Senhor Deus, do Senhor Jesus, porque prisioneiro em Cristo Jesus, sem a possibilidade, né, das diversas viagens missionárias que ele fazia até então, mas isso também não o impediu, né, de cumprir com a sua atividade missionária, porque ele fez filhos espirituais e de fé mesmo preso, escreveu cartas, encorajou pessoas mesmo em momento que estava atados, né, por correntes e algo do gênero, mas ele retoma essa questão da soberania, né, do Senhor Deus ao dizer que por alguma razão eles foram separados, novamente, como eu coloquei lá naqueles 4 pontos, não está tão clara a razão pela separação de Onésimo e Filemon, mas Paulo entende que a soberana mão do Senhor Deus está aqui no meio. E eles foram separados por esse breve momento de tempo, mas é hora de Onésimo voltar até Filemon. E essa é a intercessão de Paulo. Essa é uma carta de intercessão, ou como alguns estudiosos colocam, como uma carta de recomendação de um terceiro para reativar, né, ou fazer com que seja possível, né, esse relacionamento ser reatado. E no 15, aliás, no 15, né, quando ele disse que Onésimo voltaria para sempre, no 16 ele fala não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Coisa linda, né? Então, se ele faz um contraste de irmão amado, então uma daquelas possibilidades de que de fato eles eram irmãos, talvez ela não se sustente em função desse versículo, porque ele faz um contraste muito claro, né, entre a figura do escravo e o irmão amado. Então Onésimo era, portanto, um escravo, pelo menos se a gente assumir esse termo como literal, e eu acho que não há razões, nada no texto aponte para que nós não devamos fazê-lo. Ele era um escravo, mas Paulo ele pedia algo além do relacionamento senhor-escravo, para que Filemon o aceitasse como irmão amado. Lembra das palavras, né, que eu disse que Paulo utiliza com muita habilidade e sabedoria? O meu coração, o meu amado, nosso amado cooperador. Mais uma vez aqui ele se vale desse termo para utilizar
esses termos carinhosos, né, que conectam as pessoas em uma forma de Filemão ser despertado da consciência de recebê-lo de volta. Parte B do verso 16. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Quando a gente se converte, quando Deus nos salva, a nossa posição social muitas vezes, na maioria das vezes, ela não muda. Não é isso o objetivo do Evangelho. Não é isso a transformação que o Evangelho proporciona nas nossas vidas, a despeito do que as seitas neopentecostais pregam, né? Com a sua teologia da prosperidade, tudo isso. Não. A nossa posição social, ela não muda por diversas vezes, apesar de a gente poder sim experimentar das bênçãos de Deus já na era presente. Contudo, muitas vezes a nossa posição social não muda. Então, se ele era escravo de Filemão, ele precisa voltar a ser escravo. E agora ainda mais, porque o mesmo Paulo em algum outro momento nas Escrituras vai dizer, né, que aquele que serve, que sirva bem ao seu senhor, se escravo. E se você é senhor de algum escravo, trate-o como se fosse um irmão, com misericórdia e amor. Então, ele é um irmão amado, e para Filemão ainda mais, tanto como pessoa, como aquilo que ele deveria desempenhar nas suas funções, como servo da casa, como escravo, como o que quer que ele fosse, provavelmente escravo, a gente entende literalmente, mas também como cristão. Então é interessante, né, como Paulo ele faz ele de forma muito hábil, né, ele coloca essas duas posições aqui para que Filemão seja muito constrangido a recebê-lo de volta, porque aquele escravo ele voltaria e seria um escravo ainda melhor, que honraria ainda mais o seu senhor. Mas tudo isso em função de que agora ele era nova criatura, ele era cristão. E no 17, assim, se você, Filemão, me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. No 12, Paulo diz, receba a Onésimo como meu coração. E aqui no 17, receba como se estivesse recebendo a mim. Olha só, gente, como Paulo ele é impressionante, até arrepia se você parar para pensar nos termos, na forma como Paulo se dirige a Filemão falando sobre Onésimo. Então Paulo ele faz um apelo aqui incomparável, né? É impressionante como Paulo tem essa capacidade essa empatia, né? Para utilizar aí um termo corrente da moda aí, de fato fazer com que Filemão reconsiderasse, né, o que ele tinha em mente para com Onésimo, porque se ele fosse um escravo, tivesse roubado ou fugido, provavelmente ele seria passível de morte, de execução. Então era isso que a lei estava prevista para Onésimo. Então, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, olha, vá além da lei e olhe para o amor, aquele amor que os santos olham e que você é reconhecido por ele e que encoraja tantos, que esse mesmo amor ele seja despejado em Onésimo e receba como se você estivesse recebendo a mim. 18. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Então não é só uma questão de amor sentimental, mas prática. Se ele fez alguma coisa, se ele te deve, coloca na minha, pode deixar. Não põe na conta do Abreu, se ele não pagar nem eu. Não. No 19, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Paulo estava disposto a ir a um passo além e dar a Filemão essa possibilidade de, olha, se Onésimo não tiver condições de te ressarcir, quem irá fazer sou eu. Eu pagarei. E agora, eu tinha falado a todo instante, né, que Paulo não deu carteirada, Paulo foi humilde, Paulo foi hábil nas palavras, foi empático, teve muito amor aqui
impregnado na carta, mas no final aqui do 19 ele vai colocar um ponto interessante, que ele fala, olha, eu vou pagar, mas eu não vou dizer que você, Filemão, você me deve a sua própria vida. Não vai dizer, mas disse, né? Algo também que não está claro no texto, mas Filemão tinha uma espécie de dívida para com Paulo, seja pelo fato de que talvez Paulo foi o intermédio pelo qual Filemão chegou à salvação, ou por alguma outra razão, se eles foram parceiros de negócio no passado. O texto não é tão claro, a gente precisaria fazer um estudo muito profundo e dedicado nisso para entendermos, mas Paulo ele vai dizer, olha, eu pago, mas ó, lembra bem do passado. Interessante, né? Muito bem. No 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Paulo agora pede, né? Então Paulo ele suplica, ele roga, ele usa de palavras carinhosas, mas aqui ele pede, eu quero receber de você algum tipo de benefício porque nós estamos no Senhor e somos uma família. E reanime o meu coração em Cristo. E eu estou descrevendo, eu estou certo de que você vai fazer exatamente aquilo que eu estou gentilmente te pedindo. E aí, no final do 21, olha que interessante, gente. Sabendo que fará ainda mais aquilo que eu lhe peço. Ainda mais. Isso me lembra também aquela porção das Escrituras onde Jesus fala, né, para andarmos a milha extra. A tradição da igreja vai dizer que Onésimo se tornou o bispo da igreja de Bereia. Todo mundo se lembra, né, de Bereia lá no começo de Atos, que eram os crentes bereanos, né, que pegavam as Escrituras para ver se era exatamente aquilo que estava acontecendo, que os apóstolos estavam pregando, eles iam atrás para ter certeza de que não estavam sendo enganados e tudo isso. Essa mesma cidade, dessa tradição, ela teve como bispo, teve como um dos seus principais líderes no seio da igreja, ainda no começo dela, Onésimo. Então, de fato, aparentemente, Filemão andou essa légua a mais e não só libertou ou tratou com amor e carinho de Onésimo, mas ele fez algo para que Onésimo conseguisse atingir, provavelmente fez algo para que Onésimo conseguisse atingir essa posição dentro da igreja de Bereia. E aí Paulo depois ele pede que se prepare um aposento para ele quando ele voltasse. Ele diz, prepare um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Lembre-se que Paulo escreve para Filemão, mas também para todos que estavam em sua casa, inclusive na igreja onde ele estava. Se Filemão não acatasse essa recomendação, esse pedido, essa súplica de Paulo em receber Onésimo de volta, como que seria o reencontro dos dois quando Paulo fosse de volta, né, à cidade de Colosso e encontrasse Filemão? Então, novamente, Paulo aqui habilmente ele coloca mais um ponto dentro da carta para que Filemão se sentisse de uma certa forma, talvez coagido não fosse a melhor forma, mas ele se sentisse numa posição de entender o contexto e dar essa possibilidade do retorno de Onésimo. Bem, contexto, essa foi uma palavra que eu usei agora. A gente falou de um escravo, e acho que uma das principais aplicações que a gente pode ter, principalmente dentro de um contexto, né, de discipulado, é a gente mirar no contexto muitas vezes para a tomada de decisão. Pensando na questão da escravatura, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, e aí se vocês quiserem interagir lá nos grupos das mídias sociais ou dentro do próprio texto do YouTube, como que essa questão de Paulo, que ele não fala em nenhum momento contra a questão da escravatura dentro da carta, como que isso pode ser explicado? Paulo era a favor? Não era a favor da escravatura? Talvez não teria sido melhor que Paulo tivesse falado, olha, vocês são crentes, então não tem mais escravo aqui, não tem livre, não tem judeu. Ele não poderia ter falado contra a escravatura? Vamos pensar um pouco sobre essa questão, vamos debater e à luz da carta tentar chegar a uma conclusão. Porque
me parece que dentro do contexto das cartas, ela é muito direcionada para aquilo que acontecia de fato dentro das comunidades. E aí, no caso aqui, dentro da igreja que se reunia na casa de Filemon. O contexto, ele é algo importante. E em função dele é que a gente tem que tomar as nossas decisões. É óbvio, né? Sempre fundamentado nas Escrituras. É uma carta de um mentor, por assim dizer, ao seu mentorado. Dentro de uma estrutura de discipulado, quando você pensa em trabalhar com a vida de alguém dentro do seu pequeno grupo mesmo, em alguns momentos a gente vai ter que fazer como Paulo, ser humilde, não desfilar as nossas credenciais, eu sou líder disso, daquilo, mas não, tentar apelar em amor. Essa é uma carta onde talvez seja o grande manual, né, da vida cristã, de uma forma tão simples, fácil, sintética, por assim dizer, de amor, de compreensão, de restituição, de perdão, tá tudo aí. Lutero, para terminar, ele vai dizer que todas as nossas obras, por mais justas que pareçam, elas não são mais do que como trapo. E aí a gente poderia dizer, né, como está na moda, hashtag somos todos onésimos. Todos nós temos e dependemos da misericórdia dos outros. Que nós possamos, de fato, lembrarmos disso a cada instante e sempre revogarmos, né, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E não só isso, sermos como Paulo, misericordiosos para aqueles que fraquejam na fé ou que de alguma forma necessitam da nossa ajuda. Que a carta de Filemon ela seja uma inspiração para você, uma inspiração manual do relacionamento cristão. Que Deus os abençoe, nos guarde e esteja conosco todos os dias.